Ali, glória a Deus. Os 3, né? O que nós vamos dizer para os irmãos que nos visitam nesta noite? No 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Oh, glória! Sintam-se em casa em nome de Jesus. Se as irmãs forem de uma ou outra denominação, já peço perdão ao pastor de lá. Mas é o nosso costume, né, irmãos? De querer que todos participem da família mais feliz do mundo. Amém? Livro de Juízes, capítulo 13. Louvado seja Deus. Versículo 5. Amém? Não, 3, 4 e 5. Amém? Todos estão comigo? Quem achou diz amém. Quem está procurando diz misericórdia. Pô, aqui está lendo Bíblia. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos, contudo conceberás e darás à luz um filho, portanto, de agora em diante toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comerás, aleluia, não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Versículo 5, porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Amado Deus e querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Pai, o Senhor sabe que sozinho eu não consigo, Senhor, revelar e trazer a verdade da Tua palavra. Eu preciso da Tua ajuda, Espírito Santo, para poder ser um instrumento útil nesta noite. Me capacita nas palavras e na interpretação, Senhor, das revelações da Tua palavra. Em nome de Jesus, que esta mensagem tenha lugar em nossos corações nesta noite. Retira todo roubador de palavra, todo espírito de confusão, para que a Tua presença se manifeste poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados, eu estava pedindo a Deus uma palavra. Na verdade, eu não sabia até então que eu pregaria nesta noite. Mas nós somos apaixonados em falar de Jesus. Sempre digo que eu não sou pregador, eu sou alguém que fica feliz em falar sobre o amor de Jesus. E nesta oportunidade, eu estava pedindo a Deus uma direção, uma palavra, para que Ele falasse ao meu coração e que eu também pudesse transmitir à igreja aquilo que Ele tem para nós. Porque nós, quando vamos ler um texto para pregar, primeiro Deus fala conosco, para depois falar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler um texto onde narra a história, como surgiu Sansão, como Sansão surgiu na história, como ele aparece no contexto de Israel. A Bíblia diz que Israel ela estava cativa há 40 anos nas mãos dos filisteus. E os pais, a mãe de Sansão, ela era estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquela mulher para poder ser quem iria gerar Sansão, um jovem que seria o libertador de Israel. Sansão teria a responsabilidade de destruir os inimigos para poder trazer de volta a Israel livre
sem a opressão dos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos vivendo em um período dos juízes, um período onde, louvado seja o nome do Senhor, a monarquia ainda não tinha se estabelecido. Aqui Deus ele destacou diversos juízes para poder tratar dos problemas que Israel vivia. As 12 tribos, cada uma tinha suas peculiaridades, tinham seus problemas. E cada juiz daquele, ele tinha a responsabilidade de resolver os problemas daquela tribo. Israel, ela teve mais ou menos cerca de 14 juízes no período em que os juízes atuaram ali sobre a direção e a representação de Deus. E o interessante é que os juízes, eles não só julgavam causas da vida civil das pessoas ou coisas religiosas, eram guerreiros também. Os juízes também iam para frente de batalha, assim como os reis mais tarde, que a monarquia iria se estabelecer, que era o período dos reis. Os reis também eram homens de guerra, não eram homens só de dar ordens. Como no nosso sistema presidencialista no nosso país, nós temos um presidente da república, se tiver uma guerra, ele não vai para a guerra. Ele levanta a sua frente de guerra e determina que os seus comandantes assumam esta batalha. Nas missões dos líderes no qual Deus instituía era diferente. Esses homens, o costume daquele povo era que esses líderes não apenas governassem, mas também fossem guerreiros para dar exemplo àqueles que eram seus liderados. A Bíblia diz que Sansão ele nasce com um propósito. Repita comigo, com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. A Bíblia diz que Sansão ele nasce, mas antes mesmo do nascimento de Sansão, a Bíblia diz que o anjo deu instruções à mãe de Sansão. Ela deveria se prevenir antes mesmo dele ser gerado e nascer. E deu as instruções dizendo: olha, quando ele nascer, ele será separado. Ele terá o cabelo grande, longos, não poderá raspar a cabeça. Ele será consagrado a Deus como nazireu. Ele não poderá beber vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, porque ele será o responsável pelo processo de libertação do povo de Israel. É interessante, irmãos, destacarmos que Sansão, ele cresceu, enquanto ele cumpria os princípios e as ordenanças de Deus, ele prosperava em sua conexão com Deus. O inimigo ele não tinha poder sobre a vida de Sansão, e Sansão seguia pleno, cumprindo e vivendo os propósitos de Deus. Porém, vale destacar que por cada um de nós termos um propósito, o inimigo, ao identificar, ele vai fazer de tudo para que este propósito não se cumpra na minha e na sua vida. E para que nós possamos manter esse propósito de pé até aquele grande dia do qual o Senhor voltará para levar a igreja, nós precisamos estar cumprindo aquilo que foi orientado a nós. Sansão, ele se desenvolve, vai crescendo, porém, ao começar a conhecer o mundo e a explorar o mundo, Sansão começa a ter algumas experiências e começa a ter algumas oportunidades. E oportunidades na qual ele está diante do perigo, do inimigo, e ele começa a vencer os inimigos. A Bíblia diz que Sansão ele conseguiu derrotar 1000 homens com uma queixada de boi. A Bíblia diz que Sansão, ao passar pelo caminho, um leão o tentou atacar, e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito, um nada. E Sansão, ao perceber a força que tinha, a capacidade que Deus havia dado a ele, ele começou
E aqui o Senhor começa a chamar a minha e a sua atenção. Ao perceber a capacidade que tinha, ele deixou de observar os cuidados da manutenção, da orientação que Deus havia feito na vida dele. E ele começou a se associar com pessoas das quais ele deveria ser inimigo, porque era inimigo do povo de Deus. Pessoas que Deus levantou ele para poder destruir, para tirar o povo que ele fazia parte do cativeiro. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele começou a se engraçar com as mulheres que faziam parte dos filisteus. E ele começou a fazer parte daquele povo, participou de festas, comia, bebia e não estava preocupado nessas alturas com o cumprimento da promessa ou mesmo com a observância que ele tinha que ter. Sansão, ele começou a flertar com o pecado. Sansão começou agora a paquerar com o pecado. O grande problema do crente é quando ele acha que ele é forte o bastante para poder flertar com o pecado e resistir, achando que não vai ser dominado por ele. Sansão, ele achou que ele tinha tanto poder sobre a vida dele, que o pecado jamais o iria dominar. Só que ele achou que Deus estaria aprovando aquela conduta dele. E ele continuou vivendo uma trajetória onde ele, em alguns momentos, quando estava em sua casa, no meio da sua parentela, dizia-se estar cumprindo as orientações de Deus, mas quando estava fora de casa, ele não estava cumprindo as orientações de Deus. A Bíblia diz que Sansão, ele não podia tocar em cadáveres, não só humano, mas também de animais. A Bíblia diz que dias depois, diácono Jackson, que ele tinha matado o leão, ele desviou do caminho, grave isso, ele estava no caminho, ele desviou do caminho para ver como estava o cadáver daquele leão. E a Bíblia diz que Sansão foi olhar curioso, e ele viu a carcaça do leão lá morta, e dentro da carcaça tinha um enxame de abelha. E aí Sansão arrancou aquele enxame, retirou o mel, o favo, e foi se deliciando pelo caminho de volta para a sua casa. E a Bíblia diz que os seus pais perguntaram a ele de onde ele tinha encontrado aquele mel, e ele não falou a verdade, ele mentiu para os seus pais. E ele ainda ofereceu o mel para o seu pai e a sua mãe. Tem pessoas que têm um propósito, está vivendo o propósito, só que em determinado momento esquece que quem tem propósito precisa seguir a orientação da palavra de Deus, e se desvia do caminho. E ao se desviar do caminho, não só ele peca, como ele também leva o pecado para a sua casa. Sansão, além de estar pecando, ele levou o pecado para a sua casa naquele dia. Nessas alturas, a mentira já era uma amiga íntima de Sansão. E tem gente que está cantando, tem gente que está pregando, tem gente que está ensinando, mas tem como amigo íntimo a mentira. Sabe por quê? Porque a mentira é uma companheira leal daqueles que descumprem a orientação de Deus. Ela não se importa em viver oculta, porque quando ela está oculta, ela tem dominância sobre a vida de quem o tem como amigo íntimo. E o que é que acontece com isso? Nossos discursos e pregações no externo não retrata aquilo que nós somos e estamos vivendo de verdade.
Alguns até podem achar que somos, porque temos a aparência de que somos. Mas na verdade Deus está acompanhando cada um de nós. Porque Ele tem propósito na minha e na sua vida. Não é só quem está no púlpito que tem propósito. Todo mundo nasce com um propósito em sua vida. Todos cumprem, infelizmente não. Sansão, a cada dia ele estava mais dominado pelo pecado e menos dominado pelo Espírito que o guiava para vencer as batalhas. A cada dia que ele avançava, flertando, paquerando com o pecado, mais ele se enfraquecia e se distanciava da promessa. E aí Sansão ele segue. Ele não está satisfeito, ele começa a se relacionar com as mulheres. Ele tem um encontro, ele conhece Dalila. E ele começa agora a criar enigmas, a participar, a brincar de enigmas. Ele tem um segredo, ele não pode cortar o cabelo. Obrigado, querido. No cabelo de Sansão estava a sua força, porque era um pacto, era uma aliança que ele tinha com Deus. Ele não podia contar para ninguém, mas o inimigo, Satanás, ele se apresenta tão agradável, de forma tão prazerosa, que ele consegue arrancar o segredo que você tem com Deus, tudo que está dentro de você. E por qual motivo ele quer saber o seu segredo? Porque ele quer te destruir e fazer com que o propósito que Deus tem na sua vida seja falido. O objetivo de Satanás era destruir a vida de Sansão, era envergonhar Sansão, era fazer com que ele fracassasse no propósito, para que o povo de Deus continuasse escravo nas mãos dos filisteus. Sansão, em sua trajetória, nessas alturas, já havia perdido a sua graça diante de Deus. E muitas vezes, existem homens e mulheres que estão na casa do Senhor, exortando até os irmãos, mas não parou para perceber que o pecado está mais perto da sua vida do que às vezes na vida do outro que está sendo criticado. Não percebe que este amigo chamado mentira tem corroído a graça que Deus havia derramado sobre a tua vida. Eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais Deus se manifestar, o inimigo parece que não esquece de mim, nada na minha vida vai para frente. Mas é porque não conseguiu perceber que colocou do lado não o Espírito Santo, mas está mantendo a mentira como o seu melhor amigo. A mentira, ela representa Satanás na vida da gente. Às vezes a gente acha que uma mentira pequena, Deus não dá nem importância, mas na verdade esta mentira pequena é a porta de entrada para a legalidade que Satanás precisa sobre a vida de cada um de nós. Nós temos que lutar todos os dias para cumprir as ordenanças do Senhor. Temos propósitos, sim, Deus tem propósito em nossas vidas. Mas para que essa caminhada seja perfeita e cumprida, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar mais de Deus, temos que buscar a direção do Senhor, temos que fazer a vontade dEle, não podemos negociar nossos princípios. Sansão, ele negociou princípios porque ele queria satisfazer a carne. Ele queria estar de bem com o inimigo. Não podemos viver assim, porque aquele que ama mais o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Para que eu esteja vivendo os propósitos de Deus em minha vida, eu preciso viver as ordenanças de Deus.
E aí aquele homem que os inimigos respeitavam, tinha medo dele quando ele se apresentava. Imagine um homem sozinho derrotava 1000 homens de uma única vez, irmãos. Ele não temia a ninguém, porque foi um homem levantado por Deus para poder destruir o inimigo do povo de Deus. E muitos de nós, ou se não todos, fomos levantados por Deus para poder derrubar os inimigos que afrontam a nossa casa, a nossa família, até mesmo a nossa comunidade ou a nossa nação. Porque Deus não nos levantou apenas para a nossa casa ou para a salvação individual, não. Ele nos levantou para sermos responsáveis por um resgate da humanidade. E o inimigo sabe da sua capacidade, por isso ele quer te parar. Por isso ele quer tirar a sua força. Por isso o inimigo quer te desviar do caminho, dizendo: olha, não tem problema não, isso é besteira. Isso que o pastor está falando é besteira. Você ir numa festinha ali, tem bebida, não tem problema, vá lá. Uma cervejinha sem álcool, não é sem álcool, não tem para lá. Não, rapaz, paquerar pelo WhatsApp com quem não é crente não tem problema não. Ninguém está vendo. Mas Deus estava vendo tudo que Sansão estava fazendo. Sansão desviou do caminho para ver o cadáver do leão e pegar o mel. Ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo, Deus estava vendo. E tem crentes que estão assim, está no caminho e fora do caminho, está no caminho e fora do caminho, achando que ninguém está vendo. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, os olhos dele é como chamas de fogo, que contempla tudo e todos, em todos os lugares. Para ele não tem teto de concreto, de vidro ou cristal, ele está vendo tudo. Nesta noite, de repente, você esperava uma mensagem diferente, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Esta mensagem, antes de fazer sentido para você, está fazendo sentido para mim. Antes de falar com você, está falando comigo, porque todos nós temos que estar atentos àquilo que Deus nos orientou, porque senão o inimigo vai nos destruir, vai tirar o propósito de Deus das nossas vidas. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí, o inimigo, ao perceber que havia conseguido descobrir o segredo de Sansão, Sansão, ao adormecer, teve seus cabelos cortados, representava a força que ele tinha. O inimigo está lutando todos os dias para tirar nossas forças, para a gente desistir de estar aqui nesta noite dando glória. Se for parar para conversar individualmente com cada um dos que estão aqui, e conversar sobre intimidade da sua vida, do que acontece, eu tenho certeza que terá pessoas que não teriam nem motivo de estar aqui nesta noite. Mas sabe por que veio? Porque deu ouvido às orientações de Deus, para poder viver o propósito e chegar aqui nesta noite e ter as forças renovadas, porque é melhor, aleluia, cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas do que sacrificar para o inimigo. E aí, Sansão, praticamente rendido, sem forças, o inimigo se aproxima, e aí Dalila avisa ele, não tem problema, da mesma forma que eu derrotei ele outras vezes, não vai ser diferente dessa vez. Mas no capítulo 16, versículo 20 de Juízes, a Bíblia diz que Deus já não estava mais com Sansão. Deus, ele já não mais estava com Sansão. A Bíblia diz que ele foi preso, aprisionado pelos inimigos. Os inimigos fizeram o que, irmãos? Furaram o olho de Sansão. O inimigo luta todos os dias para tirar a nossa visão espiritual.
E às vezes nós não compreendemos quando tem um aviso, um conselho da parte de Deus e achamos que é algo pessoal contra a gente, mas não entende, pastor, glória. Não entende, aleluia, do que está acontecendo no ambiente espiritual. O inimigo quer tragar a sua alma. O inimigo quer lançar no inferno. E quando alguém é levantado por Deus para trazer uma mensagem de despertamento para te livrar, dê ouvido, porque Deus, Ele está cuidando de você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O propósito do inimigo é te humilhar, te envergonhar, te cegar e te destruir. E aí, aquele homem que já havia vencido milhares de homens, é levado agora cativo. A esperança de Israel está indo embora, irmãos. A esperança de Israel estava sobre aquele homem que Deus havia levantado. E aquele homem é levado, aprisionado, acorrentado entre as colunas principais. E a Bíblia diz, oh glória. A Bíblia diz que Sansão estava ali humilhado, com os olhos furados, cabelo cortado, sem força nenhuma mais, totalmente dominado pelo inimigo. O inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Sansão, ele errou sim. Sansão, ele brincou com o pecado. Ele paquerou com o pecado. Ele deu ousadia para que o inimigo dominasse a sua vida. Mas ele era um escolhido. E ele ainda tinha um coração que sentia a necessidade de Deus. E Sansão, mesmo sem força nenhuma, Gilson, ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Deus, restaura minhas forças pelo menos uma única vez. Oh glória. Me permita morrer matando todos os inimigos. Oh glória. Aleluia. Você ainda não conseguiu compreender. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O inimigo quer te destruir, aleluia, e te fazer um derrotado no inferno. Mas o espírito que questiona você e que te confronta, ele quer te levar para o céu, irmãos. É difícil. A carne, ela quer tudo diferente do que Deus nos orienta. Eu sei disso. 38 anos de vida e 20 anos de caminhada com Cristo. Não foi fácil. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente até chora para abrir mão de oportunidades que querem mudar o nosso princípio. Muitas vezes nós choramos porque somos incompreendidos. Muitas vezes nos sentimos isolados, porque são poucos os que querem estar do lado daqueles que querem cumprir a promessa. Muitas vezes somos rejeitados, aleluia. Mas o mais importante de tudo isso é que mesmo quando o mundo te abandonar, mesmo quando o mundo te rejeitar, o mais importante é que a presença vai estar do teu lado e ela não vai te largar, porque esta presença é que vai te conduzir para os céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como diz o louvor, né? De que vale ter as melodias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. E a Bíblia diz que Sansão, Deus ouviu a oração de Sansão, porque apesar de ter falhado tanto, a misericórdia de Deus é muito grande sobre nós. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança.
E ele tinha um coração contrito e quebrantado com Deus. E Deus, ele concedeu o desejo do coração de Sansão com aquela oração. E a Bíblia diz que Sansão, ele se agarra naquelas correntes. E ele une todas as suas forças. Ele não estava preocupado que ele iria morrer. Nessas alturas, Sansão, ele estava tão arrependido que o que fazia sentido para ele não era mais viver. O que apenas fazia sentido para Sansão era morrer para o mundo, mas viver em Deus, cumprindo o propósito, aleluia, do qual Deus havia estabelecido desde o seu nascimento. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E calamate, 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 calamate. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Poderoso e exaltado é o teu nome, Jesus. Maravilhoso e exaltado é o teu nome, Deus. Aleluia, aleluia. Não faz sentido algum, irmãos, viver a liberdade do mundo e abandonar o que Deus tem proporcionado para nós. Não há alegria maior do que sentir a presença de Deus. Não há alegria maior do que se sentir útil nas mãos de Deus. Não há alegria maior do que sermos um instrumento nas mãos de Deus. Não há alegria maior do que sermos responsáveis por aqueles que pregam a palavra e levam a libertação ao que estão cativos. Louvado seja Deus. Deus tem buscado um povo que quer intimidade com Ele e que não quer se apartar da presença dEle por nada. O problema é que estamos vivendo em uma geração que querem ter os mesmos traços de erro de Sansão. É bom transitar nos dois ambientes. No ambiente onde eu estou dizendo que sou espiritual, mas quando eu saio dessa porta fora, eu vivo segundo o curso do mundo. Só que esta estratégia não tem como dar certo, porque vai chegar um momento que esse caminho vai se distanciar um do outro, ao ponto de você ter dificuldade de retornar, se você não lembrar o caminho de volta através do arrependimento. Esta noite é uma noite onde o Senhor está restaurando a nossa adoração. É uma noite onde o Senhor está nos lembrando de onde Ele nos tirou, o que Ele nos prometeu e onde Ele quer que nós cheguemos. É uma noite onde Deus está te lembrando que você não está aqui à toa. Você tem promessas sobre a tua vida. Você tem promessas sobre a tua casa. Por isso se levante, levanta a cabeça, dá volta por cima em Deus, porque ainda há tempo de cumprir o propósito em tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, glória. A Bíblia diz que Sansão, quando ele uniu as forças, que ele puxou aquelas correntes, as colunas vieram abaixo e todos aqueles homens morreram. A morte de Sansão, com a morte dele, ele matou mais inimigos do que quando ele estava vivo. Mas o propósito de Deus se cumpriu sobre aquela nação. E a história de Sansão traz para nós um exemplo muito forte. Nos faz recordar da importância que nós temos de servir a Deus com fidelidade. Isso aqui foi uma invenção maravilhosa que foi criada. Mas através dessa invenção, o inimigo tem destruído famílias. O inimigo tem destruído vidas. Através disso aqui, pessoas têm vivido uma vida de agente duplo.
Tem homens e mulheres que são casados, ou filho, ou pai, tanto faz, e que o celular é com segredo, é com senha. Por quê? Por que segredo? Lembra do amigo chamado mentira, que foi falado no início da mensagem? Porque essa senha, muitas vezes, é para esconder o amigo chamado mentira que já foi introduzido na vida daquela pessoa. Temos que tomar muito cuidado, porque quando estivermos em um ambiente onde o pastor não está, o ministério, o irmão, o líder, sua família, ninguém está, mas Deus está com você nesse ambiente. Quando você estiver nos ambientes mais isolados possíveis, Deus está com você lá também. Assim como o inimigo também vai estar, porque se o inimigo vê uma brecha, ele vai fazer com que o Espírito Santo caia fora para que ele domine aquele ambiente. Não podemos perder o prazer da promessa. Não podemos perder o prazer do propósito. Aqui teve uma encenação nesta noite que falou sobre os fardos que o nosso pastor carrega. Realmente é uma missão árdua ser pastor. Mas imagine se por conta dos fardos, as lutas que muitas vezes é mais dos outros do que dele, ele deixasse de viver as promessas, ele deixasse de cumprir os propósitos. Aí o chamado que Deus tem na vida dele, o propósito não iria se cumprir. Quem vence? O reino de Deus ou o reino do inferno? O reino do inferno que vence. Eu tenho certeza que nenhum irmão dos que estão aqui, seja o que tem mais tempo na presença ou menos tempo, está aqui porque quer perder tempo, está aqui porque não tinha outro lugar para ir. Não, eu sei que não. Cada um de vocês vieram porque o Espírito Santo de Deus conduziu vocês até aqui. Eu não estou resistindo há tantos anos a troco de nada, não. Eu estou resistindo esses anos todos porque eu quero ser salvo. Eu quero viver as promessas de Deus plenamente sobre a minha vida e a minha casa. Eu não tenho que ficar olhando a minha condição de vida atual, se tenho um carro, se não tenho, se tenho casa, se não tenho, não. Eu posso não ter nada, mas se eu tiver a presença, essa me satisfaz. Ela é tudo na minha vida e que me dá motivo para seguir na caminhada. Porque é a presença, é tudo pela presença. É tudo pela presença. Nesta noite Deus está te dizendo: não desvia do caminho não. Continua no mesmo caminho que Deus te colocou. Não desvia não, porque é distração do inimigo para te tirar da presença. Aleluia, olha, vigia com quem você forma alianças, porque a depender da aliança que você vai formar, você vai quebrar a aliança que Deus fez com você, desde quando estava prometido para sua mãe. Sansão fez aliança com um povo que era contra o povo de Deus. Não deixe de priorizar Cristo na sua vida. A alegria de nós que servimos o Senhor é que mesmo com as nossas fraquezas e falhas, se tivermos um coração quebrantado, que reconhece os erros, as falhas e se socorre em Deus, Deus ele restaura. Sansão, ele perdeu os cabelos. Na verdade, o cabelo era um símbolo, mas a força de Sansão era Deus. O cabelo havia sido cortado, mas poderia crescer de novo, irmãos. O que é mais forte em nós não é falar bonito quando estiver pregando, não. Não é porque eu sou formado em teologia, porque eu tenho um anel de formatura no dedo, não. O mais importante para nós é um amigo querido chamado Espírito Santo, que está dentro de mim e está dentro de você.
Deus é tão maravilhoso. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eis que eu enviarei outro Consolador para estar do lado deles andando. Não, ele disse: agora vai ser diferente. Eu vou colocar um amigo que vai estar dentro de você. Quando te abandonarem, quando te deixarem de lado, quando te criticarem, te maltratar, Ele vai te consolar, de dentro para fora. Quando o inimigo estiver querendo te dominar, Ele vai tocar em seu coração para te despertar que é zona de risco. Mas para dar atenção a isto, precisamos estar conectados com Ele. Ele precisa ser alguém que está em nossa casa, tendo total atenção e domínio sobre os afazeres desta casa chamada vida. Se não for assim, não é o Espírito Santo que conduz a sua vida. Que a igreja venha ter cuidado, venha vigiar. Diminua o tempo com isso e aumente seu tempo com isso. Isso significa conversar com os homens. Isso significa conversar com Deus. Quando eu converso com Deus, a libertação. Quando eu converso com Deus, a cura. Quando eu converso com Deus, a providência dos céus. Quando eu converso com Deus, a angústia que está na minha alma, ela se torna em alegria. Quando eu converso com Deus, a falta de fé e esperança, ela se renova em minha vida e eu volto com toda a força. Porque eu passo a lembrar que a minha força não vem do braço, e sim daquele que me criou. Quando eu tenho isso como meu melhor amigo, o inimigo não consegue tirar o meu fôlego e o meu foco de adorar a Deus. Deus é tão tremendo, irmãos. Se nós entendêssemos a importância que Ele tem em nossas vidas, de verdade, nossa forma de servir seria diferente. Nós não precisaríamos de ninguém chamando a nossa atenção. Nós não precisaríamos de ninguém ligando para a gente ou mandando mensagem lembrando que tem culto. Nós iríamos querer ser os primeiros a chegar na igreja. Nós seríamos aqueles que seriam os primeiros a brigar para estar evangelizando, para estar dando testemunho onde a gente mora, no nosso trabalho, em nossos relacionamentos. Se nós entendêssemos a importância do propósito e da promessa, tudo seria diferente. Se nós entendêssemos a sagacidade que o inimigo tem para poder dominar e destruir, tudo seria diferente. Mas eu agradeço a Deus que a misericórdia dele ainda está ativa. A misericórdia de Deus ainda está sobre nós. Se está sobre nós, ainda temos a oportunidade de mudarmos o nosso comportamento, de mudarmos quem estamos sendo diante de Deus na caminhada. Não perca a oportunidade de transformar a sua vida em Deus. Peço ao nosso pastor que louve o hino em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Aleluia. Feche seus olhos ao ouvir esse hino em nome de Jesus. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço
tua voz. Que saudade tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais te ver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Há quanto tempo eu não ouço você me chamar de meu amigo? Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter. É tempo de descer, 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 descer. É tempo de voltar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia, Jesus. Baixinho, baixinho, baixinho. Irmãos, continua solando, continua solando. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não é cristão? Tem alguém em nosso meio que está afastado, mas que veio aqui nesta noite adorar o Senhor? Gostaríamos de abrir oportunidade para você. Se não tiver alguém que esteja afastado ou que não é cristão, eu gostaria de chamar aqui à frente você que está se sentindo fraco espiritualmente, que está buscando o renovo espiritual da parte de Deus.
Nesta noite nós estaremos orando pela sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É noite de renovo, irmãos. É noite de restauração. Eu sei que tem mais gente precisando. Eu sei que tem. Ninguém está aqui para te julgar, para julgar a sua condição. Se o Senhor deu esta palavra, é porque Ele sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe da necessidade do seu povo. Aleluia, oh glória. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, oh glória. Eu creio em um Deus que onde Ele prega é para poder revelar a necessidade, oh glória. Aleluia, oh glória. Eu sirvo um Deus que não é um Deus que prega onde não tem o povo, que é para ser o destinatário. Nesta noite a nossa oração, oh glória. Estenda suas mãos para cá. Estamos em um momento forte agora, irmão, importante. O inimigo, ele está lutando. O inimigo, ele está fazendo de tudo, aleluia, para poder tirar a alegria de servir no propósito. Mas o Senhor Jesus nos trouxe aqui nesta noite, para poder, oh glória, ministrar renovo, ministrar força sobre a vida do povo de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso para salvar, libertar e renovar as forças. Deus amado, glorificado e bendito, nesta noite, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra nos confrontou, Espírito Santo. Os Teus filhos vieram aqui à frente, Pai. Venceram, Pai, a vergonha, venceram a timidez, porque eles reconhecem a necessidade de terem as suas forças renovadas, Pai. Em nome de Jesus, como ministro do Senhor, Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, derrama uma unção nova sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, uma unção de renovo, de transformação. Uma unção, Pai, onde os teus filhos jamais pensem em desistir da trajetória e nem desviar do caminho. Em nome de Jesus, vai dando força, vai dando renovo, Senhor. Vai transformando, libertando e quebrando todo o cativeiro que o inimigo esteja querendo implantar sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, vai renovando as forças, Pai. Em nome de Jesus, vai cumprindo os propósitos que o Senhor tem sobre a vida dos teus filhos.